Se quer saber como é que essa doida me quebrou no meio. Olá pessoal, começa agora o programa Mais Cultura, a janela dos artistas locais. Hoje, o programa sai do estúdio da TV Câmara e vem para um dos ícones da música do samba e pagode da cidade de Caxias do Sul. Sim, estou falando do Bar do Luizinho. Vem com a gente. Eu já fosse mais, o coração já foi roubado. Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou o rodo e eu rodei. Nunca foi amor, foi só minha vez. Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou o rodo e eu rodei. Nunca foi amor, foi só minha vez. Nunca foi amor, Renanzinho? Foi só minha vez. Se quer saber como é que essa doida me quebrou no meio. Quando me chama pro freio, esquenta minha cama e depois me deu gelo. Pior que não dá pra brigar, eu faço isso com as outras também. E só o diferencial é que ela faz mal depois de fazer bem. Tô caído, tô só, não falo. Ela no pique golpista e eu no pique de jogador caro. Tô caído, tô só, não falo. Ainda não perdi a pose, mas o coração já foi roubado. Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou o rodo e eu rodei. Nunca foi amor, foi só minha vez, hein? Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou o rodo e eu rodei. Nunca foi amor, foi só minha vez. Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou o rodo e eu rodei. Nunca foi amor, foi só minha vez. É, isso aí, pura curtição. Bacana, gente. Samba e pagode hoje aqui no Bar do Luizinho. Pra gente exaltar um pouco mais, né, do trabalho dessas duas grandes bandas, Pura Curtição e o Aguerê. Mas, Rabelo, vamos apresentar a banda aí? Claro, com certeza. Aqui à minha esquerda, nosso cavaquinista, Ramonzinho do Cavaco. À minha direita aqui, Renanzinho Percussão. Boa noite. Renan. E o nosso pandeirista, percussionista geral, toca de tudo. Cojaquinho do pandeiro. Pô, e bacana. Rabelo, né? Muito prazer. É isso Rabelo aí. do violão e do vocal, né? É, isso aí. Legal, bem-vindos. Aqui à minha direita, então, o pessoal do Grupo Aguerê. Né, Aurélio? Podia apresentar a banda para nós aqui também? Boa noite a todos. Momento especial, né? Tá todos aqui reunidos no Bar do Luizinho. Aqui à direita o Vagnão, nosso vocal. Juliandro, nosso percussionista também. Adam Diego, homem do banjo, violão, cavaco, homem toca tudo. Nosso cavaquinista também ali, o Fiuza, o homem que agiliza aí, que faz as correrias também para nós aí na área da noite. E o nosso maestro, Gauchinho, William, grande amigo nosso. Gaúcho, exatamente. Pô, legal, gente. Isso aí só nos deixa feliz, né? Por conta de ter talentos, né, na nossa cidade que levam a música não só para Caxias do Sul, mas também para a região da Serra e outras cidades, né? Mas vamos lá. O pagode surgiu a partir do samba. Pois então, começou no final da década de 70 no Rio de Janeiro, com as festas no quintal das casas, onde sambistas e jogadores de futebol se juntavam para se divertir ao som de uma batucada rápida e forte. Foi aí que surgiu, então, o samba. Gente, vamos começar aqui com o pessoal do Pura Curtição. Como foi a entrada de vocês no mundo da música? O ano foi de 2009, então a gente fez essa entrada através da escola, né? Então a gente começou ali na escola do futebol, como toda criança. A maioria das crianças, né, pelo menos da nossa época, faziam futebolzinho junto com a escola, então foi dali que partiu o nosso gosto pela música, né? Tudo junto. O samba, o futebol, e foi no ano de 2009, então como eu falei. E teve alguma influência, assim, tu achas, Ramon? Influência de alguém? Cara, tiveram diversas influências, na verdade, né? Então, desde pessoas próximas a nós, quanto a ídolos, né, na música, assim, Fundo de Quintal, bandas que estavam estouradas também na época, como Exalta Samba,
né? Então, a gente pega um pouquinho de cada de referência, tanto na fazendo essa família junção. quanto no futebol ali, que tinha a galera que já tocava também, né? Sim. Então, mais ou menos foi assim. Referência familiar, alguma coisa? Sim, referência familiar, porque eu digo assim, a galera gostava muito a gente gostava muito da galera que era do futebol. Sim. Então tinha o antigo integrante, o Léo. O pessoal ali jogava. Então eles eram uma referência pra nós no futebol e gostavam de pagode. Então a gente resolveu, eles já estão jogando futebol. O negócio deles é futebol, vamos tentar fazer a música que eles gostavam também, que toda a galera do futebol gostava de música. A gente pensou assim, vamos entrar fazendo o que essa galera gosta, né? Pra tentar se aproximar da galera mais velha ali. Já que jogar, a gente não joga nada. Jogar, a gente não joga nada, vamos pro futebol, vamos pro pagode. Se não fosse a cirurgia no joelho, era jogador certo. Musicalidade. Aurélio, e aí? O que tu pode nos contar? Como é que foi a entrada no mundo da música? Existe alguma referência? Hoje a gente sabe que o samba de raiz também tem uma referência muito grande em Caxias, que é o Micaio, né? Com certeza, né? O Tio Mica é o nosso norte, né? Que a gente tem muito respeito por ele, não só por ele, também pelo falecido Perdigão, o pessoal aí que deixou um legado muito bacana dentro do samba de raiz de Caxias do Sul, e a gente procura seguir essa caminhada, né? O espaço está aí para todo mundo e a gente vem devagarinho. A minha história dentro do samba, na realidade, a minha família é uma família de música, eu sou natural de Porto Alegre, né? Oh, legal. Meu pai era músico, os meus tios, eles tinham uma banda, e a minha história aqui dentro de Caxias do Sul começou dentro da Marco Polo, né? A gente tinha um grupo dentro da empresa, que na realidade nós somos, posso dizer assim, que nós somos os pioneiros em começar a tocar aqui no Luizinho samba de raiz. Aí a coisa foi fluindo, né? Hoje o grupo se desmanchou. Aqui, na realidade, a equipe que está aqui é uma fusão de outras bandas, daí a gente juntou o útil ao agradável, como se diz, né? Sim. E formamos essa banda bacana que a gente tem agora. Tornou essa enorme banda aí. Isso aí. E já referência, né? Já referência na cidade. A gente vai, passo a passo, a gente vai com humildade, né? Buscando nosso espacinho bem devagarinho. Estamos aí esperando aí uma oportunidade do Pura também botar nós na fita aí pra gente poder fazer uma batucada junto, né? Convidados já. Vocês são referência aí na noite. Não, e a rapaziada também é a nossa referência aí, né? Olha que bacana, cara. Isso é história, né? enorme. História. E houve também alguma influência, alguma referência familiar, assim? Você pode nos contar, assim, que, poxa, despertou a minha vontade de tocar, de cantar. Na realidade, assim, ó, eu tinha uma ideia desde de gurizão de cantar na banda do meu pai, sabe? Mas meu pai me queria afastado da música a todo pano, né? Porque era muita correria, coisa e tal. Lá em Porto Alegre era um movimento bem diferente, assim, da normalidade. Sim. Aí ele sempre procurou me deixar afastado, mas o meu tio sempre me puxava, né? Não, teu guri canta, coisa e tal. Mas daí fui para outros caminhos e graças a Deus fui me encontrar dentro da música aqui dentro de Caxias do Sul. Aí conheci o pessoal lá da empresa, que daí formamos a banda. Aí depois que a banda acabou, conheci o pessoal aqui e continuamos aí na estrada. É, que na verdade a gente sabe que é assim, algumas, talvez a nossa criação, os pais mesmos, de qualquer forma, eles querem um caminho correto para a gente, certeza, né? E isso eleva também a nossa preocupação quanto a uma boa caminhada também, né? Mas que bom que a gente encontrou e encontra na música, encontra em outras profissões, outros vieses, no caso, para a gente poder decolar, né? É que na realidade tudo anda junto, né? Exato. Tudo anda junto. E aí, Vagnão, tem alguma coisa para falar para nós, amigo? Cara, assim, para mim, o samba é vida. Além de ser uma arte, eu me descobri no meio da música através do samba, porque ela fala do cotidiano das pessoas, do trabalho, da vida. Se tu notar algumas letras, ela se relaciona com a vida de alguém, ou de um amigo, ou do vizinho, sabe? Então ela fala muito do amor, de coração, sabe? Então, o samba é uma arte pura. Para mim, é uma salvação, sabe? Pelo que eu já passei, dificuldades que eu já passei, enfrentei na vida, acho que muitos já enfrentaram. A música, ela salva as pessoas, né? Principalmente para mim, o samba. Não, isso é bom. Histórias positivas, né? Histórias positivas que nos trazem, pelo menos, para dizer que estão fazendo uma boa caminhada aí, né? E mais alguém? Gente, dá mais uma palavrinha então, né? Isso. Então, meu nome é Rafael, eu sou natural de Bagé, então eu vim para cá, vim para Caxias em 2010
E gostava muito de samba, sempre gostei, né? Ligado ao futebol, samba, ia pras resenhas, sempre tem a batucada. E eu sempre tive vontade de tocar cavaquinho. Tem uma história muito interessante que aqui no Bar do Luizinho, quando eles faziam o samba, o Aurélio tocava no grupo Lapa Sul aqui, em 2016. E aí eu cheguei aqui e queria aprender a tocar cavaquinho. Daí eles disse que, me ensina aí umas músicas. Pega 10 músicas em sol maior e toca aí. Mas eu nem sabia o que era sol maior, né? E aí eu disse, cara, um dia eu vou aprender a tocar aí. E aí em resenha, fui aprendendo. O William aqui me deu umas aulas também. Aí eu fui aprendendo e eu gostava muito do samba, né? Então aí eu fui aprendendo e comecei, aí fui por acaso. Depois eu comecei a tocar com um grupo no Samba Tio, quando o Wagner, a gente teve um grupo, aí foi uma fusão de vários grupos aí, né? Samba Tio tem história. Também né? tem história. E foi ali que eu comecei a despontar música e aprender um pouco mais. E aí depois o grupo se desmanchou e a gente formou agora o Aguerê. E aí estamos na estrada aí. Pô, bacana. Isso também vocês têm ligação com a escola de samba? Sim, ele tem a escola de samba, falei, Wagner. Na verdade, eu venho de uma família que é de escola de samba, né? Então, eu sou de Caxias do Sul, natural daqui. Me criei no Beltrão de Queiroz ali, então na Acadêmicos 15 de Novembro, escola de samba. Então eu venho dessa vertente aí, né? Sempre apaixonado pelo carnaval. E a gente foi morar na comunidade do Mariane, foi fundado lá a Escola de Samba Pérola Negra. Inclusive, ela vai fazer 18 anos no ano que vem. Então a gente está nessa caminhada e eu estou à frente hoje, assumindo lá, fazendo todo o trâmite, o trabalho de reunir a galera e fazer um movimento para não deixar essa cultura do carnaval morrer em Caxias do Sul, né? Exatamente. E conto com meus amigos que estão sempre junto aí também, para a gente fortalecer essa caminhada, porque não é fácil, né? Então, eu venho assim, desse meio aí do carnaval, sim. E o samba veio agregando outras coisas, só melhora, né? Só melhora a função, cada vez mais função, mas é coisa boa pra gente também. Que bom, isso é ótimo, né? Gente, Bar do Luizinho, 26 anos de história. Vocês estão podendo estar aqui também, fazendo parte também dessa bonita história do bar, né? Até eu estava lembrando nos bastidores antes que o bar era simples na época, quando iniciou. Eu vim aqui, o Micaio estava tocando uma cadeira de palha aqui dentro. Eu lembro até hoje isso. E hoje se tornou um ícone de Caxias, né? Uma referência, obrigado. Uma referência em Caxias de samba e de pagode. Pura, o que vocês têm a dizer sobre? Bom, a gente só agradece por poder fazer parte dessa história, né? E poder contribuir de alguma forma, né? Com o samba, com o pagode aqui de Caxias do Sul. E também, né, agradece muito ao Bar do Luizinho pela oportunidade por estar aqui, né? Fazer parte dessa história, desses 25 anos, que já faz, acho que... 26. Bastante tempo já que a gente toca aqui, já... frequentemente, né? Frequentemente a gente está aí. E para nós é referência, né? Falar, quando a gente vai vender shows, né? Falar que a gente toca no Bar do Luizinho hoje para nós é referência, né? Muito bem. Bar do Luizinho tem história, pura curtição também. Quantos anos há de caminhada? Desde 2009. 15 aninhos. 15 aninhos. 15 anos já. Estamos debutando. 15 anos. Como é que funciona com vocês? Redes sociais, como é que estão? Quantos seguidores hoje? Fala aí, Renanzinho. A gente está com 25 para 26 mil seguidores no Instagram, @puracurtição. Nas redes sociais aí a gente faz um trabalho também bem forte, que hoje em dia é bem importante, né? Então, para achar o Pura é fácil, a Pura Curtição em todas as plataformas e redes. E o que tu imaginar na internet, aí nós estamos por aí. YouTube. Estamos por aí. Legal. Aguerê aqui com o Aurélio. A história com vocês aí dentro do Bar do Luizinho. Pô, aqui o Bar do Luizinho para nós como o Diego comentou agora ali, tudo aconteceu para nós dentro da música através do Bar do Luizinho, né? Não tem como deixar... É uma história muito bacana. Esse bar aqui tem uma energia que... Essas paredes que parece que... Né, quando o cara tá aqui dentro tocando. E aí o pessoal que deixa a gente à vontade aí para poder fazer uma festa bacana, não tem preço. Aqui o Bar do Luizinho é referência da Serra Gaúcha. Muito bem. Vocês, há quanto tempo vocês frequentam aqui também?
Quanto tempo vocês fazem a música dentro da Na realidade, na inauguração do bar aqui em 2013, nós começamos a tocar, né? Então isso vai fazer já 11 anos. Não. 21. 11 anos, né? 2013 ou 2013? 2013. 13? 13. 13 é 11. 11 anos. 11 anos aí de história. O Wagner começou aqui. Eu fui na época do Sambatil, né? Mas o Juliano pode falar melhor. 2016, mais ou menos, a gente iniciou aqui no Bar do Luizinho, isso aí. Muito bem. Também acho que mesma data, né? A gente Foi tocava 2016 que a gente tocou com o Sambatil. Isso. E depois seguimos, né? Hoje que a gente mantém forte, a gente também, com o samba, a gente vem na feijoada que tem, que é uma tradição aí do meio-dia. E também a gente mantém a chama acesa aí do samba, né? Que é a oportunidade. As feijoadas tem bombado aí, a galera Tá ficando bonita a feijoada. Caldo, Todo sábado aí o pessoal vem, faz uns pedidos bacanas. caldo tá Ele lembra algumas engrossando. coisas aí, às vezes o cara pega a gente desprevenido, né? Mas é bom. Isso aí. Vamos de música, pura curtição, mais uma? Vamos lá. Essa foi a primeira música que eu gravei na minha voz, no produção. Foi muito importante pra mim. Queria dividir com vocês aí. Bora. Sei lá o que ela tem, mas tem o dom de me fazer refém. Só um olhar já me incendeia, adrenalina pura na veia. Até o gosto doce do beijo dela cai bem, misturado com cerveja, naquele pau de cereja. O dia passa e a gente nem sente a nossa vibe não, o nosso rolê é diferente. Vão dizer que eu tô louco, que a gente é água e fogo, que a gente não combina. Não sabe eles que a gente já deu certo faz um tempo, juntou faísca e gasolina. Foi a explosão, bem mais do que tesão. Meu peito estava em off até você chegar. Foi foda, foi massa, meteu o pé na porta da minha vida e veio pra ficar. Foi a explosão, bem mais do que tesão. Meu peito estava em off até você chegar. Foi foda, foi massa, meteu o pé na porta da minha vida e veio pra ficar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Meteu o pé na porta da minha vida e veio pra ficar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Meteu o pé na porta da minha vida e veio pra ficar. Pura curtição. Isso aí, gente. Encerrando o primeiro bloco, né? Mas não sai daí, hein? A gente volta logo. As eleições 2024 estão chegando. Fique atento às datas. O primeiro turno ocorre no dia 6 de outubro, para a escolha de vereadores e vereadoras, prefeito ou prefeita. Caso haja segundo turno para a escolha de prefeito ou prefeita, a data está marcada para o dia 27 de outubro. A votação nos dois turnos tem como horário das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Fique atento às datas e não deixe de votar. TV Câmara Caxias nas eleições 2024. Música nova do Pura Curtição, logo em todas as plataformas digitais. O nome da música é Mundos Diferentes. Se liga só, vai, essa é nossa. Por diversas vezes foi eu quem errei, e nossa relação aos poucos se afastar. Hoje vai saber que ainda nem tentei, é tarde demais pra tentar me explicar. A nossa relação aos poucos se esfriou, já não conseguimos mais fazer amor. Deixei a rotina aos poucos me afastar, já não sei se esse é o meu lugar. Não sei por que agiu assim, nem me culpou pelo que fiz. Te desejo paz em primeiro lugar, mas daqui pra frente vou recomeçar. Os nossos filhos é o que liga a gente,
mesmo vivendo em mundos diferentes. Isso não vai mudar, eu vou me acostumar. Deixa a página então virar. Até o fim vai ser tudo por eles, mesmo batendo a saudade às vezes. Isso não vai mudar, eu vou me acostumar. Somente o tempo vai nos ensinar. Pura curtição, os nossos filhos é o que liga a gente, mesmo vivendo em mundos diferentes. Isso não vai mudar, eu vou me acostumar. Só deixa a página então virar. Até o fim vai ser tudo por eles, mesmo batendo a saudade às vezes. Isso não vai mudar, eu vou me acostumar. Somente o tempo vai nos ensinar. O tempo vai nos ensinar. Somente o tempo vai nos ensinar. O tempo vai nos ensinar mundos diferentes. Isso aí, pura curtição. Mais uma música que certamente será sucesso, né? Composição nossa essa, tá? Ô, maravilha. Ramon, minha, do Renan e do Alexson Mendes. Autoral Mesmo. de verdade. Alexson Mendes, que é músico aqui de Caxias e mora no Rio hoje em dia. Ô, que legal, cara. Talento, mais uma vez, né? Falando, né? Talentos locais E é que isso aí, se isso aí. destacam. Canta muito. Contamos com vocês pra chegar a 1 milhão de views também, igual Apaixonei, hein? Por favor, por favor. Vamos lá, gente. Vamos continuar, então. Juliandro, Vaguerê. Leandro. Isso aí. Juliandro, diz uma coisa. A música, ela, obviamente, a gente estuda, a gente se aperfeiçoa, a gente se dedica, mas ainda dá para viver da música? Dá para se viver da música ou ainda não? Ainda falta um pouco ainda, né? Acredito que todos nós, quando iniciamos, né? O sonho é viver da música, claro, né? Por isso que a gente se dedica, mas só que ainda falta um pouco ainda. Ainda é meio que um segundo turno nosso que a gente faz. Todo mundo trabalha e a música vem como um segundo trabalho nosso, né? Ainda a caminhada é longa ainda. Não, ainda. Tem que ter paralelo a isso, ainda tem que paralelo à música, tem que trabalhar. Tem todo um corre por fora aí, que não é pouco, né? Diego, a música faz parte de ti quanto tempo já? Cara, faz muito tempo. Eu tô em Caxias faz 10 anos. Eu sou lá do Alegrete. Perto da fronteira lá. Na nossa fronteira do Rio Grande do Sul. Sim, já fiz parte do Lá Passou aqui, do Sambatil, com os dois aqui, né? O Wagner e o Aurélio. E agora estamos nessa nova caminhada aí do Vaguerê, né? E eu tô na música faz uns 20 anos já, cara, que eu toco, mais ou menos. Sabes que a fronteira me surpreendeu por conta de muita raiz por lá, né? Sim, tem muito carnaval. Carnaval, ele é muito forte, né? Uruguaiana, principalmente, é muito forte o carnaval. Pois é. Tive a oportunidade de conhecer um pouco lá e vi que a força do carnaval de lá ela é gigante, né? E o carnaval para vocês, ele ainda vocês acham que aqui em Caxias precisa melhorar muito essa questão? O que vocês têm a dizer sobre? Caxias, praticamente o carnaval tá mais morninho, tá bem calmo o carnaval aqui. O Wagner aqui que pode falar um pouquinho melhor. Na verdade, Caxias do Sul, carnaval de rua, de escola de samba, a gente já vai para 8 anos sem carnaval, né? Então, a intenção e o projeto é voltar o ano que vem, as escolas retomar o ano que vem de novo, novamente, mas recomeçar do zero. Aí tem todo um trabalho de renovação, de criação, de tentar resgatar o pouco que sobrou, que o mais importante que tem nas escolas de samba é o material humano, né? Que muito se perdeu com todo esse tempo, entende? Então, tinha uma sequência de trabalho e toda essa sequência se perdeu nesses anos todos. Então, as escolas de samba vão trabalhar muito, redobrado, sei lá, porque começar do zero vai ser bem difícil, mas a gente está aí para tentar resgatar o carnaval e essa cultura em Caxias do Sul, novamente aí, né? Uhum. Eu falo com propriedade também, porque a minha comunidade, ela ainda existe lá, e tomara que retome também, que é Incríveis do Ritmo, uma das mais antigas também de Caxias do Sul, né?
onde eu participei alguns anos lá também, mas eu acredito que falta alguma coisa relacionada talvez a oficinas, talvez a incentivo às crianças, né? Falta bastante. É o que a gente está trabalhando lá na Escola de Samba, na Pérola Negra, é trabalhar bastante através desses projetos, oficinas, né? Levar para as comunidades e trazer essa gurizada que tem que incentivar eles, né? Sim. Botar dentro e assumir essa responsabilidade junto com eles para tentar inovar o Carnaval de Caxias e levar para frente, né? Talvez algum projeto que incentive cada vez mais, né? É isso aí. Que possa ter recursos para isso, né? Isso. Políticas públicas para isso, né? As escolas têm que funcionar realmente como escolas, né? As escolas têm que funcionar como escolas, né? As escolas de samba estão aí para isso aí. Esses são os fins, né? Perfeito. William, músico, quanto tempo? Então, eu tenho uma relação com a música há alguns 10 anos e tem alguns alunos aí na noite tocando junto, hein? É curioso, né? Mas eu comecei em bares, né? Aquela coisa de chama para fazer uma, fazer outra e leva a pastinha embora, aquela coisa arada, né? O Beisola do Cavaco aprontava essa com a gente, né? Ia embora, deixava a gente te vira aí, aquele bar cheio, vai, te vira agora, né? Se vira nos 30. E essa é uma inserção, né? Na verdade, não no mundo da música, mas no mundo de uma cultura, né? Que é a cultura do samba, que ela tem suas particularidades que quem vivencia elas vai aprendendo de uma forma diferente, né? Como dizia Noel Rosa, né? Samba não se aprende no colégio, porque não cabe, né? Não tem como a gente pedagogizar, fazer essa inserção de uma forma, né, metodizada, assim. A gente tem que pensar na formatividade além, né? Como a gente estava falando das escolas de samba, é um problema de formação, né? Um problema complexo, ainda mais nesse mundo de hoje, com muita tecnologia, onde tudo a gente captura as crianças de forma muito fácil, a juventude, né, vai por outros caminhos, e eu me inseri na música nesse mínimo, né, nessas minúcias, assim, de vai no bar, o Aurélio me chamava, eu vim assistir o Marco Samba aqui, aí o Beisola falou, o Gaúchinho faz uma ali, aí chamava, fazia 2, 3 no cavaquinho, legal, depois o Aurélio me chamou, vamos formar um samba aqui lá no Luizinho, na sexta-feira, o Léo, né, formamos o Lapaçu, e aí a gente foi caminhando, né. E aí eu fiz faculdade de música, né, tem legal, bem importante. Uma outra trajetória ali, mas o samba ele pede outras coisas que não são acadêmicas, né, que não são de entendimento, são da cultura mesmo, do chão, né, do chão de fábrica, e tá com essa galera, assim, a gente aprende outras coisas, assim. Mas é bonita essa conexão, né, é bonito, um chama o outro, e isso, as pessoas do bem vão se aproximando, né, isso que é bacana do samba. Vão se formando as parcerias fortes, daí aos poucos a gente vai conseguindo agregar todo mundo junto. Exatamente. É essa vibração, né? Essa frequência que a gente acaba encontrando os amigos, encontrando quem pensa parecido, enfim. Legal. Bom, gente, então vou conversar agora com o meu amigo Léo, aqui do Bar do Lizinho, e a gente vai dar uma conversada com ele aí, né? E tirar algumas histórias, né, Léo? Diz uma coisa, Léo. O bar, há 26 anos já de história aqui em Caxias do Sul, né? Já referência, né? Abraça grupos de bandas da cidade. Qual é a importância disso? Muito importante, né? Isso aí vem desde sempre, né? Desde desses 26 anos atrás aí, a gente sempre já tinha essa questão musical no bar, né? Então, a gente tinha os instrumentos próprios até do bar. Tinha um violão, um cavaco, tinha um pandeiro, um tantã. Tinha até o pessoal base que sempre frequentava o bar que já tocava, né? Então, sempre que chegava alguém novo, pedia para dar uma palhinha. E aí eles tocavam de tudo, né? Tocavam samba, tocavam modão. Então, e era uma base boa, era o pessoal mais da antiga, o Nereu, o Dominguinhos, o próprio Micaio. Então, sempre chegava alguém com algum instrumento, já pedia, dava uma palhinha, vinha até pessoal com gaita,
virava uma mistura e virava uma festa, né? Então, desde sempre a gente já tem isso como praxe aqui no bar. Porque o bacana disso tudo, né, Léo, como a gente vê nas comunidades, é que basta ter um instrumento, logo vai chegando mais um, e mais um, e mais um, e se torna uma roda de samba, e aquela coisa fica uma coisa atraente, e que todo mundo participa, que todo mundo prestigia junto e faz festa junto, né? A gente costuma dizer que o samba, né, ele é bem diplomático, né, porque ele acaba misturando, né, pessoas de diversas classes, diversas etnias. Então, eu acredito que seja o ritmo mais democrático, assim, que a gente tem na música, né? Então é isso, tem instrumento, tem alguém tocando ali, já transforma em alegria, já vai virando em diversão. E é assim, né, com a música, com o instrumento, com o próprio ambiente, né, de bar também. O Luizinho faz parte de tudo isso, né? O que tu tem a dizer do teu pai, a questão de ter introduzido um pouco mais e ter aberto esse leque de possibilidades, né? Hoje a casa, ela serve como referência, como a gente havia falado, né? Isso te deixa orgulhoso? Com certeza, né? Isso aí tudo começou com ele, né? Lá no ano de 1998, né? Então, desde sempre ele já trouxe isso para dentro do bar, né? Essa alma de bar, de boteco, né? Então ele já vinha numa pegada de futebol com os amigos e tal. Então sempre que eles iam jogar, depois eles se reuniam aqui no bar, e aí também vinha essa questão de instrumento. Então eu já fui criado com isso antes do meu pai também ter o bar, então ele frequentava muito esses lugares, né? Então, e sempre aqui na volta, no bairro, né? Então, baita orgulho dele por ter começado, e que bom que a gente pôde dar continuidade. Agora vamos falar mais de coisa boa ainda. Falando de carnaval, Caxias. A gente já sabia que Caxias tinha história com inúmeras escolas de samba já, né? Mas a questão que começou engatinhando foi a questão dos blocos, né? E em seguida tomou uma proporção gigantesca. E vocês também estão fazendo parte disso, né? O que vocês têm a falar do carnaval e do bloco do Luizinho? O carnaval em Caxias tomou uma proporção que imagino eu que ninguém esperava, né? Então o carnaval era muito... As pessoas viam como uma oportunidade de ir para o litoral, para ir para alguma capital, sempre acabavam saindo da cidade, né? E hoje esse movimento está ao contrário, né? Muita gente de fora acaba vindo para cá e o pessoal daqui acaba ficando, né? E a questão das bandas aqui, elas também solicitam, poderia fazer parte do teu carnaval, poderia fazer essa questão de estar inserido junto com o Luizinho, ou vocês mesmos propõem isso e fazem algumas coisas diferentes nesse meio tempo, Léo? Eu acredito que o diferencial aqui é que a gente acabou vendo uma oportunidade, né? Então, o que aconteceu? Até o ano de 2016... teve o carnaval de rua, né, que era organizado pela prefeitura, né. Aí, em 2017, não teve mais esse carnaval e a gente percebeu essa oportunidade de estar fazendo um carnaval de rua e tal. Não imaginávamos que ia ter a proporção que teve, né. Mas até no primeiro ano a gente trouxe a escola de samba para fazer o carnaval que foi campeã no último ano, no caso de 2016, né? Então a gente trouxe essa escola de samba para cá, já imaginando que muita gente que ia no carnaval de rua viesse para cá, né? E acabou que o pessoal veio mesmo. Aí no outro ano já começamos a aumentar, ao invés de ser só a escola de samba, a gente já colocou grupo de pagode também. E assim foi indo, foi aumentando. O espaço de tempo que a gente fazia do carnaval também, do evento, acabou aumentando. E hoje já é um evento que está no calendário da cidade. É um evento que já se consolidou, né? Então isso é importante, né? E como de fato você fala que ele já se tornou um evento que já está no calendário, né? A gente pensa nas questões assim de proporções maiores, né? Obviamente você não vai pensar em sair daqui para que o evento seja maior, né? Ele
por si só já está numa crescente. Você está preparado para isso? Num carnaval talvez que seja além do esperado, surpresas, e que sejam surpresas agradáveis, obviamente, né? A gente sempre tenta buscar se diferenciar, né? Também de um ano para o outro, tenta trazer alguma novidade, né? Não é fácil, né? Fazer um carnaval assim também, quando é muita gente, envolve N questões, né? Questão de segurança, questão do próprio público, né? Também para se sentir à vontade e tal. Então a gente sempre procura cada ano melhorar mais, né? E sempre acontece, né, da gente ter uma melhoria de um ano para o outro, né? Então a gente sempre vai aprendendo, cada ano vai aprendendo mais e vai se preparando pro próximo. A gente vai te agradecendo, Léo. Obrigado pela tua entrevista, obrigado por ter nos recebido aqui. E agora a gente vai com a primeira música da noite com o grupo Aguerê. Vamos ouvir? Clareou, amanheceu e a noite então caiu. Lua se foi, depois o sol surgiu. Choveu pra terra semear. Brotou o amor, porque precisa de carinho. Foi o vaso que virou vinho. Processo lindo da evolução. Da semente se nasce, criança que cresce, é o ciclo da vida, depois envelhece, é o tempo de Deus, temos que aceitar, trabalho e família, a perseverar, vai anoitecer, pra recomeçar. Clareou, clareou, amanheceu e a noite então caiu. Lua se foi, depois o sol surgiu. Choveu pra terra semear. Brotou o amor, porque precisa de carinho. Foi o vaso que virou vinho. Processo lindo da evolução. Da semente se nasce, criança que cresce, é o ciclo da vida, depois envelhece, é o tempo de Deus, temos que aceitar, trabalho e família, a perseverar, vai anoitecer, pra recomeçar. Da semente se nasce, criança que cresce, é o ciclo da vida, depois envelhece, é o tempo de Deus, temos que aceitar, trabalho e família. Fica com a gente, tem mais cultura após o intervalo, não sai daí, hein? Vai anoitecer, pra recomeçar. Vai anoitecer, pra recomeçar. Clareou. No dia da doação de sangue, o que preciso saber? É necessário que você tenha documento com foto. Não pode ingerir bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação. Também não pode fumar 2 horas antes e após esse ato. Para doar sangue, você precisa estar bem alimentado. Mas atenção, não consuma alimentos gordurosos no dia anterior. É preciso que você ingira líquidos em maior quantidade antes e depois da doação. Então, bora doar? TV Câmara Caxias, juntos pela doação.
Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba e o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando a minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba lalaiá. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba lalaiá. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. E o morro foi feito de samba pra gente sambar. Que o morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Estamos de volta com mais cultura. Hoje tem muita música e muita resenha com os grupos Aguerê e Pura Curtição. Vamos lá, a pergunta do terceiro bloco, gente. O samba raiz é um ritmo musical antigo com origem da cultura afro-brasileira e de sua vertente nasce o pagode. Falando do contemporâneo, como vocês fazem com que os jovens ainda continuem tendo interesse pela música? Boa pergunta, boa pergunta. O Pura, hoje ele faz diversos shows em casa noturna, em festivais, em bares. Então é uma mescla. Só que às vezes o Pura não atinge algum público ou outro, né? Então a gente tenta fazer isso da seguinte forma. A gente faz apresentações também em escolas, na comunidade, que são lugares que a gente entende que estão os mais jovens, que estão os mais pobres, pessoas de diferentes raças, etnias, principalmente negros, né, que a gente sabe que, às vezes, mesmo tendo origem, o samba tendo essa origem, às vezes, em diversas casas, não tem esse alcance, né? O Luizinho, hoje, é uma casa que tem uma grande diversificação de etnias, raças, que nem o Léo falou, e isso é uma coisa muito boa, mas não são todas as casas que são assim. E é normal, às vezes você vai ter uma casa que é do estilo, uma outra casa que é do outro estilo, e a gente tenta fazer essas ações para tentar atingir esse público, né? Principalmente os mais jovens. Você acha que ainda tem alguma resistência ainda na questão da musicalidade, de ela ter origem afro, ainda pessoas ainda são resistentes a isso? Sim, eu acho que evoluiu bastante, assim como na nossa cultura, na sociedade em geral, mas como na sociedade ainda temos problemas, e no samba é a mesma coisa, ainda tem diversas situações que acontecem que, mesmo melhorando, ainda existem, né? Até um preconceito social, né? O pagode, ele vem da classe social mais pobre, né? E o pessoal ainda tem, né? A gente sente ainda, sabe, em alguns lugares, quando a gente comenta, eu sou músico, eu toco pagode, eu toco samba. Sente um olhar meio diferente, assim, sabe? Um preconceito também. Ainda né? tem. E por isso o Diego Rabelo é o nosso
O nosso branquinho. Eu entrei pela cota dos brancos. Mas A cota. brincadeiras à parte, tá aqui a prova. É um pagodeiro, é um sambista nato, ele respira música, tô falando por ele, né? Agora, mas ele respira música, ele fala de pagode o tempo todo, então é a prova que é a música, não é se veio, de qual origem veio. É um estilo musical que todos podem usufruir, tá aí pra gente usufruir, é o nosso samba, é música nossa, é música brasileira. Perfeito. Aguerê, o que vocês têm a dizer pra gente aí sobre isso, né? O que vocês fazem com que os jovens ainda continuem tendo interesse pela música? Bom, no meu ponto de vista, a gente costuma trabalhar bastante com a comunidade, dentro da comunidade, né? Que é da onde a gente vem. E através disso a gente procura passar o nosso entendimento, que é do samba, né? Passar à frente. Mas além disso também a gente faz uns trabalhos social, né? Inclusive a gente fez lá com o pessoal lá do Gaúcho. Como é que é o nome lá da Centro Dia, né? Paz e Bem, a gente fez lá também um trabalho social com eles lá, bem legal, com o pessoal lá. E também outras instituições aí a gente já fez, né? Então a gente procura fazer isso aí, bem social, né? Levando o samba aí e o conhecimento também para as pessoas. Ah, muito bem. Aurélio. Na realidade existe uma certa dificuldade na questão do samba, né? De aceitação e coisa. Mas como o Renan comentou, isso aí é muito particular. Mas a gente procura fazer aquilo que a gente gosta, não adianta. A nossa ideia é levar o samba à frente, porque a gente encontra muita dificuldade, na realidade, em alguns lugares aqui, de aceitação assim, do samba de raiz mesmo, sabe? Na noite, coisa, onde a gente toca bastante samba é aqui no Bar do Luizinho. Aqui no Bar do Luizinho, a aceitação assim é... Mas a gente vai carregando essa bandeira com dificuldade, não adianta. Vamos tocando para frente e vamos embora. Mas infelizmente, mas ainda eu acho que hoje mais tem essa quebra de paradigmas, né, Rafael? Eu acredito que também a música ela transcende muitas coisas, né? Então ela consegue trazer uma mensagem muito positiva, né? E isso eu acho que agrega muito, né? Com certeza. Também não sei se é fugindo do assunto, mas o que me preocupa às vezes com a base, a criançada, o pessoal mais jovem, a gente não está conseguindo esses jovens que eles despertam interesse pela música, né? Que está difícil. A criança não quer mais um violão, um cavaquinho, né? Quer o celular ali, o videogame. Isso também está morrendo, né? Então a gente também tem que incentivar, tentar passar para frente o que a gente sabe, para poder vir uma nova geração e dar continuidade. Exatamente, tem que agregar, né? Veio uma pergunta aqui na Voz da Consciência, falando, e perguntaram o seguinte: o que toca no fone de ouvido de vocês, no rádio do carro? O que toca? É só pagode mesmo? Bom, o meu é samba, eu sou apaixonado pelo samba. Lindo Cruz, Almir Neto, às vezes um forrozinho também. Grafite. Samba. É isso mesmo, olha. Mas os pagodes também, eu curto também, né? Que a minha base foi tudo curtindo os pagodes de 90. Então, eu também não escapo ali. Vou dizer que as mais atuais eu estou desatualizado ainda, né? Confesso. Eu escuto uma, duas, mas eu acabo voltando no tempo. É isso aí. Pura curtição. E aí, o que toca no fone de ouvido? No meu fone toca de tudo. Eu sou muito eclético. Eu comecei no pagode em 2006. Antes disso eu toquei de tudo. Sertanejo, rock, toquei bailão. Nossa! Então, eu escuto até pra questão musical mesmo, pra ajudar na banda, pra abrir um pouco a mente, porque se a gente fica muito, né, bitolado só no nosso gênero, a gente não consegue trazer outras vertentes pro nosso ritmo, né? A gente tem essa coisa na banda. O pessoal gosta muito aqui de hip hop, de rap, e a gente traz isso no nosso som também, né? Das nossas músicas autorais, sempre tem alguma coisinha, tem um beatzinho eletrônico, uma coisa mais puxada para essa levada, assim, sabe? Então eu escuto bastante de tudo, assim, mas a maior parte é pagode, pagode samba. Eu creio que isso vai de encontro também com a primeira pergunta ali, né? De
hoje em dia a gente sabe que o funk tá muito introduzido nessa galera mais jovem. Então também a gente, por ser músicos, né, além de ser pagodeiro, como a gente toca em eventos sociais, outras coisas assim, a gente tem que estar por dentro também de outros ritmos, o que está acontecendo. Então eu escuto também, nem o Diego falou, pagode com certeza né? O samba é 90%, mas aquele 10% que a gente escuta, a gente tenta trazer para dentro por causa de todas essas questões. E a galera, vou pela primeira vez ali, tocou uma música, cara, pagode 90 a gente pode tocar aqui a noite inteira, não tem uma música ruim, mas se aquele cara que veio 1, 2 vezes não tocar alguma coisa que ele conhece, ele não vai meio que se sentir em casa, entendeu? Ele vai ficar meio retraído, e cara, infelizmente é isso aí, entendeu? Aquele cara que é jovem, que vê aquele casal, de repente assim, não, escutei uma música, legal. Não, tu vê, eles tocaram uma música que a gente conhece e tal. Não, vou ir de novo. Aí daqui a pouco essa pessoa vai começar a escutar um pagode e daqui a pouco assim a gente pode atingir essa galera que não é sempre que vai vir, entende? É isso aí, que nem o Renan falou, completando, a gente tenta entender um pouco também a cabeça do jovem, né? Do que ele tá ouvindo, que às vezes pode ser que tenha algo ruim, mas tentar entender as coisas também boas que estão vindo nessa levada, nesse ritmo. Por exemplo, o Rabelo falou, o trap é um gênero novo, então tu tem que, na nossa visão, sim, a gente tem que estar por dentro disso. Mas a gente também não esquece das raízes, né? Então, inclusive eu achei uma playlist de pagode anos 80, né? Pagode anos 80, daí tá lá, porque é uma coisa mais raiz, é uma coisa que às vezes tu tem que voltar também, né? Até para os nossos estudos. Às vezes numa levada de cavaco, tu volta a estudar algo que já aconteceu nos anos 80, para tu se diferenciar um pouco daquilo que está acontecendo atualmente, né? Então eu faço isso também. A rapaziada ouve bastante MPB também, Djavan. A gente tá no carro também indo pros shows. É Djavan, tem Jorge Versilo. Jorge Versilo. Escuta muito isso aí. E não esquecendo que a gente sempre fala do samba de raiz, né? Porque o nosso samba atual, né? É o que a gente tem como característica, mas o samba de raiz também é o ensinamento. A gente toca muito também, quando a gente toca bastante, quando a gente toca aqui no Luizinho, ou em alguma casa semelhante que tenha esse público. Então a gente... Inclusive a gente fala, né? Vamos tocar no Luizinho hoje, lá dá pra tocar o que a gente gosta de tocar. A gente gosta. Aí toca samba de raiz, toca pagode 90, que é o público daqui, né? E volta e meia, mesmo sendo alguma casa mais nova, gente mais nova, a gente tenta dar uma introduzida de um samba de raiz, alguma coisa assim até também. Pra sentir o público, né? É isso aí. Não, mas é importante, eu acho que essa mescla ela é importante para trazer realmente o público mais próximo e também para abrir um leque, né? Também falando musicalmente, né? De que vocês podem tocar qualquer coisa sem perder a essência. A música não tem limites, né? Exatamente. A gente pode colocar o que a gente quiser, né? Dentro de um gosto musical, né? Dentro de um estilo musical, colocar o que a gente achar que cabe no momento, né? Muitas vezes a gente tá tocando no show, vê que a galera não é aquilo que tá, vamos mudar, vamos pra pagode 90. É uma galera mais velha, pagode 90. A galera gosta disso aqui, vamos mudar o show. E muda. Isso aí. É isso aí, gente. Vamos de mais música? Aguerê de novo, na área. Aguerê na área. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, juntei-me aos bambas pra me distrair. Eu não gosto assim. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se sangue, eu nasci no samba, não posso parar.
foram me chamar. Eu estou aqui, que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. 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 Grupo Aguerê e o Samba Raiz, né? Pô, bacana, gente. Foram me chamar. A gente falou de música, a gente falou de resistência, a gente falou de agregar as novas gerações, mas a gente não falou dos principais desafios, né? Principais desafios, Alberto, do samba. E a gente poder trazer esse pessoal jovem, né, para ter um entendimento, aprender também um instrumento, um cavaquinho, uma percussão, as escolas de samba funcionar como tem que funcionar, né, que faz muita falta aqui em Caxias do Sul, para fazer um projeto social bacana aí, onde possam envolver as crianças, as famílias. Isso a gente sente muita falta. Rafael? É nessa linha, né? Assim, a gente não sabe, não tem a receita, né, para isso. Se a gente tivesse a receita, ficaria mais fácil. Então, eu acredito que talvez a gente servir de inspiração talvez para a galera mais nova, também já ajuda, né? Tudo que a gente puder fazer, um pouquinho que a gente puder fazer, eu acredito que a gente já está contribuindo. Pura Curtição, desafios? Também a gente não transparecer, a gente mostrar a verdade que a música é uma profissão. Hoje o Pura Curtição é uma empresa, a gente é uma empresa, né? A gente vive de pura curtição. E acho que falta isso também um pouco. Tirar esse rótulo que viver de noite é viver de farra, de coisas que não deve, digamos assim. E a gente mostrar que não, existe um trabalho, a música, tocar na noite é um trabalho. Assim como um garçom é um trabalho, assim como qualquer outro tipo de trabalho que acontece durante a noite é um trabalho e é remunerado e pode-se seguir uma carreira com isso. Entende? Hoje a gente tem uma dificuldade em Caxias do Sul em encontrar músicos. Hoje a gente já tem uma dificuldade. Que queiram viver disso, trabalhar somente com música. Isso já é difícil hoje. Então, tende a piorar se a gente não mudar alguma coisa, né? Então, a gente mostrar também para as pessoas que, cara, a música é um trabalho. Assim como tu bater um crachá dentro de uma empresa, a música é um trabalho. Tu tem um horário pra gente começar o samba aqui, a gente tem que alegrar, a gente tem que vir com um repertório bom. Não é só, a gente não se reúne só pra vir tocar pagode aqui no dia. Cara, a gente tá respirando música a semana toda pra vir aqui fazer um trabalho, entende? Então a gente meio que tirar esse rótulo que pagode, trabalhar na noite é uma farra. Isso é uma profissão que tem um trabalho, tu pode viver daquilo tranquilamente. É aquela velha frase, né? Tu trabalha ou tu só toca? A galera não tem noção de todo o trabalho que dá a tocar, entendeu? Eu trabalho durante o dia e toco de noite também, trabalho de noite, né? Então, cara, é desgastante, é viagem, é ensaio, é repertório, tem que estudar muito para ser músico. É simplesmente achar que vai pegar um instrumento e vai sair tocando, não é assim. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que tirar um tempo, tem que deixar de ficar com a família, perder aniversário, perder festa, abdicar de muitas coisas. Abdicar de muitas coisas para viver da música, entendeu? Para fazer a música. E o pessoal hoje acha que é simplesmente se reunir ali em 3, 4 e sair tocando e acha que todas as portas vão estar abertas. Não é assim. É muito trabalhoso. Tem o backstage da noite, é difícil, é bem difícil. Sabe? Essa é uma das dificuldades que o pessoal não enxerga e que a gente vive isso. Sabe que na década de 90, vamos entregar um pouco a idade, né? A gente via muito os pagodes no Sesc e Reno Piscina Clube. Tinha
grupos de Caxias do Sul, renomados à época também, Compasso do Criador, Só Dengo, tinha umas referências bacanas à época Intimidade também. também, né? Exatamente. E na minha cabeça eu achava que aquilo ali era o grande boom da época e que os grupos iriam aflorar e abrir caminho. Só que não aconteceu, né? Eu me lembro um pouco. Eu me lembro um pouco daquela época do Reno, né? Como tu Sim. mencionou ali. Cara, fazia fila assim nas quadras, assim, aquela rua da Tronca. Uma fila enorme pro pessoal entrar e lá já cheio, né, cara? Então isso aí, nossa, marcou muito. Parecia que as bandas iam despontar, né? Exatamente. Mas ficou ali, né? Cara, infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que foi uma época que o pagode esteve mais em alta, né? Com certeza. E hoje também eu sinto que falta um pouco as pessoas também darem um pouco mais de valor do que é da gente aqui, entendeu? É daqui, é da gente, e a gente tem que dar um pouquinho mais de gosto. Cara, não, vou lá porque é o meu amigo, é o cara que tá batalhando lá, entendeu? Que nem em cima disso que o Renan falou, acho que em todo lugar tem as dificuldades, né? E dificuldade pro samba, dificuldade pra música. Só que, como ele falou, às vezes aqui parece que o pessoal tem um pouco mais de vaidade pra fazer isso, pra dizer que eu sou fã do meu amigo, eu sou fã dos caras, eu vou lá pra prestigiar. Às vezes parece que tem um pouco de ego, né? Então, também em cima de que todo mundo falou, as dificuldades ali, cara, na música, no samba, são grandes, né? Porque tem que ter persistência, tu tem que ter... Mas assim como em outras ocasiões, outros empregos, outros setores, enfim, tu tem que estar ali martelando, tentando, né? Não tem receita, mas com muito profissionalismo, dedicação, né, com responsabilidade, fica muito mais fácil, né? Eu sempre falo, não tem receita, mas cada atitude que tu faz vai aumentando uma porcentagem. Pô, musicalidade, aumentou 10%. Mídia social ali, 5%. Tu ser um cara carismático, mais 8%. Então tu vai aumentando as tuas chances de chegar no sucesso e também o que é relativo, né? Às vezes vai ter uma pessoa que acredita que o sucesso mais tem a ver com dinheiro, com popularidade, com seguidores, mas a gente acredita um pouquinho em cada coisa, né? Tem uma mescla de cada coisa e a gente tenta fazer também um pouquinho de cada coisa para propor cada vez crescer mais, né? Exatamente. Agora, se eu fosse falar uma coisa para vocês hoje, vendo vocês tocar, desde quando vocês chegaram aqui, se fosse falar alguma coisa para vocês, eu diria assim, continue humildes do jeito que vocês chegaram aqui. Eu acho que essa é a fórmula básica do sucesso. Acho que levando essa humildade e levando a música para quem gosta e para quem necessita escutar também, né? Que é bom, não só para quem está fazendo festa, mas talvez em alguns lugares que a gente possa chegar, em algum asilo, sei lá, né? Mas eu acho isso importante, essa humildade que vocês têm, que vocês chegaram aqui, isso já é de bom tamanho, grande tamanho. Mudando a pergunta, queria questionar vocês sobre um outro detalhe. Eu acho que foi uns 20 dias atrás, provavelmente, a gente estava observando na Câmara de Vereadores e o Diego, que foi músico com vocês, recebeu para mim uma linda homenagem, que foi o nome de uma rua, provavelmente seja em Fazenda Souza, é isso? Rua em Fazenda Souza, recebendo essa homenagem, nome de rua do Diego. O que vocês têm a falar sobre esse músico que eu tive o prazer de escutar também? Cara, vamos ver quem vai falar primeiro. É sempre complicado falar sobre isso, né? Mas sim, é uma homenagem muito bacana. E já aproveitando esse gancho que tu falou de humildade, com certeza o Diego foi um cara... Nunca vi ninguém falar mal do Diego, teve alguma queixa. O Diego sempre foi luz onde ele esteve. E, cara, eu achei muito legal essa homenagem. Cara, eu carrego o Diego como um irmão, né? Carrego o Diego como um irmão. Bom, tanto que eu tenho uma tatuagem com o nome dele, né? E que, cara, eu quero carregar ele. Foi a forma que eu tive de fazer uma homenagem pra carregar ele, pra ele saber a importância que ele teve na minha vida, que eu quero carregar ele pro resto da minha vida. Então eu achei muito bacana, porque o Diego sempre foi um cara muito humilde. Além de talentoso em todos os instrumentos que tocava, cantando, ele sempre foi muito humilde. E ele era
baita músico, que pegava um instrumento, ele era diferenciado tocando, porém a humildade dele ainda falava mais alto que o talento. Então, para mim, era uma... eu tenho muito orgulho em ter participado desses 29 anos de vida que o Diego teve aí com a gente. O Diego era uma pessoa ímpar, assim, né? Ele era diferente de qualquer outra pessoa, assim, né? Tanto que, tipo, a gente sentiu muito quando ele faltou, né? Por esse motivo, que ele sempre teve essa proximidade maior com o público do que nós três aqui. Eu sempre pôde chegar, ele não chegava primeiro, ele se atrasava sempre, né? Mas ele era o último a sair sempre. Ficava conversando com todo mundo, ele fazia questão de ir um por um, e às vezes a gente cansado, já tinha feito 2, 3 shows, e ele tava lá, cumprimentando todo mundo, e aí, o que achou do show e tal? Era um cara, falando em humildade, assim, acho que é exemplo, assim, de humildade pra mim, pelo menos. Assim. O cara tão carismático que a gente perto dele parecia marrento, né? Não tem como chegar. Não, mas o Diego fez aquilo, a gente tenta, às vezes tu tenta também agradar o público, sim, né, cara? Mas o cara, assim, e era algo natural, né? Assim como o talento dele ali, a dedicação, parecia que tudo ele fazendo ficava mais fácil, né? A gente ia lá tentar fazer tal coisa. Ele já tava imitar ele, ele já tava na frente, então, e como pessoa, assim, cara, um excelente amigo, um excelente profissional, um excelente filho, um excelente pai. A gente pôde acompanhar, assim, desde o tempo de escola, né? Então, cara... E ele também ensinou uma coisa pra gente, assim, a gente sempre... E mais pessoas... Isso não é só eu que tô falando, assim, mais pessoas podem afirmar isso. Ele ensinou pra gente... não é que ele falava aquilo, mas o agir dele com um amigo, a gente perdeu aquela vaidade de falar eu te amo, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar, né? Não sei se é uma vaidade, mas é uma dificuldade de falar te amo, eu tô aqui. Então a gente aprendeu assim a se amar. Se amar, de um amigo amar o outro amigo, sabe? O amigo ter um orgulho do outro amigo. E, cara, isso aí, pra gente, assim, acho que é um dos maiores ensinamentos, assim. Tesouros da vida. Tesouros da vida. E é o que a gente tava falando, voltando, né? Às vezes a gente tenta mirar muito lá na frente, muito nos números, mas às vezes sucesso é isso, entende? Às vezes a gente tá a gente tem que valorizar esse processo até chegar naqueles números de views no Spotify, aquele show importante, aquela valorização. Às vezes o processo ele é mais importante do que o resultado, né? Muito bem, isso resume tudo, né? Isso resume tudo. Grupo Aguerê, falando de humildade. Se resume tudo no que eles falaram aí na questão do Diego. Era um cara de muita luz, né? Um cara que, onde ele chegava, era só alegria. Eu tive pouco contato assim, com ele, mas às vezes que a gente se encontrou, quando ele chegava na batucada, era só festa, né, cara? Verdade. O cara pegava um pandeiro, não tinha ruim, era um ser humano incrível. Muito bem. Bom, gente, acabou. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a produção da TV Câmara, o Bar do Lizinho, hoje em nome do Léo, que está aqui também, nos acolheu, nos recebeu. Também agradecer as meninas de Libras, que fazem um trabalho fantástico também. A gente está sempre acompanhando elas por lá, a equipe técnica. E a gente agradece a presença de todos que estiveram aqui. A gente deixa um grande abraço e até a próxima. Mas, antes da gente finalizar, a gente vai fazer uma bagunça organizada, né? Todo mundo junto. A gente vai... Grupo Aguerê e Pura Curtição juntos. Vamos todo mundo junto. Aí. Vamos lá. Vambora. Tudo junto e misturado. Só que não teve ensaio, nada. Então vamos... Vamos lá. Mi maior pra nós, Mi maior pra nós. Vamos lá, gente. Falando em Diego, ele gostava muito dessa. Vou fazer uma homenagem a ele, então. Vambora. Por favor, não me olhe assim. Se não for, vou viver só para mim. E aliás,
se isso acontecer, tanto faz, já me fiz por merecer. Mas cuidado, não vá se entregar, nosso caso não pode vazar. É tão bom se querer sem saber como vai terminar, onde a lucidez se alinhar. Pode deixar quando a solidão apertar. Olhe pro lado, olhe pro lado, estarei por lá, laia, lá, laia, laia, lá, laia, lá, laia, 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 lá, laia, lá, laia, laia, lá, laia, lá, laia, laia, laia. Mas cuidado, não vá se entregar, nosso caso não pode vazar. É tão bom se querer sem saber como vai terminar, onde a lucidez se alinhar. Pode deixar quando a solidão apertar. Olhe pro lado, olhe pro lado, estarei por lá, laia, ouça, lá, laia, laia, lá, laia, lá, laia, laia, lá, laia, lá, laia, laia, la la ya, la la ya.